Olá, sejam bem-vindos à apresentação do meu trabalho Código-fonte ou caso de teste, onde e a quem deve. Esse trabalho conta com a participação do professor Alcemir. Agora uma breve apresentação sobre mim. Sou graduando em Ciência da Computação pela UESP. Atualmente estou cursando o 7º período. O link do GitHub para quem tiver interesse em me seguir. Esse vai ser o roteiro dessa apresentação. Para começar, vamos falar o que é dívida técnica. Dívida técnica são um conjunto de atividades que os desenvolvedores deixam para fazer depois, com o objetivo de se ganhar tempo. Em primeiro instante, isso pode parecer proveitoso, mas conforme o desenvolvimento avança e essas dívidas não são pagas, isso poderá se tornar um perigo, visto que o desenvolvimento e a evolução podem ser prejudicados por causa dessas dívidas. Art Cunningham foi a primeira pessoa que fez uso dessa metáfora. Em 1992, ele publicou um artigo que daria a definição formal do que seria dívida técnica. Para ele, dívida técnica é um código imaturo ou mal escrito, que tem como objetivo entregar o software de maneira mais rápida. Como um ADT pode surgir um projeto? O processo de desenvolvimento de software pode estar propenso a falha. Essas falhas podem estar relacionadas a diversos fatores, como prazos curtos de entrega, más práticas de programação e estouro de orçamento. Muitos desenvolvedores, por terem prazos curtos de entrega, optam por fazer dívida técnica. E muitas das vezes você pode fazer dívida técnica, mas o problema é assumir uma dívida técnica e não pagá-la. Como falado, isso pode prejudicar a evolução e a manutenção do seu software, chegando ao ponto que o seu software, se você adicionar uma nova funcionalidade, ele pode simplesmente quebrar. E muitas das vezes, por ter muitas dívidas no software, você vai preferir começar um novo projeto do que dar manutenção em um software que tem várias dívidas. Repositório de software. Armazena artefatos de software que foram produzidos durante o desenvolvimento e evolução do software. Existem diferentes tipos de repositórios de software, como de bugs e de código. O de código é o que foi utilizado nesse estudo, pois temos acesso aos comentários e ao código-fonte. Como exemplo de repositório de código-fonte, aqui na imagem temos o React. Teste de software. O teste de software tem como o objetivo verificar se o que foi desenvolvido está de acordo com o que foi planejado. O objetivo do teste é revelar falhas e bugs. Podemos entender que o teste é parte do código-fonte, mas o teste desempenha um papel distinto dentro do software. Por ter um papel distinto dentro do software, código-fonte podem se tratar de maneiras distintas. O código-fonte tem o seu objetivo e o caso de teste também tem, fazendo assim ser possível um estudo comparativo entre os dois, que é justamente o que esse estudo promove, um comparativo das dívidas técnicas do código-fonte e dos casos de teste. Alguns trabalhos estão relacionados a esse, como esse primeiro, que ele tem como objetivo identificar dívida técnica no documento de requisitos, através dos comentários de código-fonte. Eles se utilizaram de duas abordagens, uma abordagem manual e uma automatizada. Na abordagem manual, eles se utilizaram de um grupo de pesquisadores para ler os repositórios de código-fonte. Na segunda, utilizaram a ferramenta que fez a mineração dos comentários de código-fonte. Após isso, eles fizeram um comparativo entre os resultados e chegaram à conclusão que sim, é possível identificar dívida técnica através dos comentários de código-fonte. Nesse segundo estudo, eles propuseram a ferramenta chamada Visminer TD, que você pode monitorar a evolução de dívida técnica no sistema. Eles fizeram um estudo de caso com 2 repositórios e mostraram como é que a ferramenta funciona. A ferramenta se propôs eficaz comparada às demais ferramentas que fazem o mesmo tipo de monitoramento e evolução de dívida técnica.
Os estudos citados consideram o repositório como apenas um único artefato. Nesse estudo, vamos considerar o repositório software como dois artefatos, código-fonte e caso de teste, e vamos fazer uma comparação entre as dívidas encontradas no caso de teste e no código-fonte. Os dois questionamentos que esse estudo procura resolver são esses abaixo. Primeiro, se existe diferença quanto à frequência de dívida técnica entre os artefatos de código-fonte e de caso de teste. Segundo, se existe diferença quanto à distribuição de dívida técnica entre os artefatos de código-fonte e caso de teste. Com os objetivos já definidos, planejou-se o estudo seguindo as etapas abaixo. Primeiro foi feita a coleta dos repositórios, tratamento de dados, mineração dos repositórios, sinetização dos resultados e análise do resultado. Para fazer a coleta dos repositórios, foi feita uma implementação de uma ferramenta própria, que se utiliza da API do GitHub. Nela você pode fornecer as características que você quer em um repositório e poder baixar. Nela também você pode selecionar a versão do seu interesse e baixar mais de um repositório de uma vez. Após feita a coleta dos repositórios, foi feito o tratamento de dados, separando os artefatos de código-fonte e de caso de teste. A mineração de dívida técnica foi escolhida uma abordagem automatizada. Utilizamos a Xcomment, que utiliza técnicas de mineração de texto e processamento de linguagem natural. Agora temos a caracterização dos nossos sistemas-alvo. Optou-se por sistemas-alvo de diferentes domínios e de tamanhos variados, como podemos observar na coluna loc. A coluna loc, observando a legenda, significa tamanho em linhas de código. Podemos perceber que os tamanhos são variados. Agora, para respondermos à primeira questão que foi abordada, quanto à diferença na frequência de DT entre os artefatos, devemos analisar o gráfico. Os tipos DT3, DT4 e DT5 estão mais presentes no código-fonte do que no caso de teste. Já o tipo DT9 está mais presente no caso de teste, porque justamente o tipo DT9 está relacionado ao teste. Uma das possíveis explicações por isso acontecer é porque no código-fonte se encontra toda a lógica da aplicação e tem comentários mais extensos e mais detalhados, visto que no caso de teste tem como apenas o objetivo verificar se está de acordo com o que foi planejado. Para respondermos o segundo questionamento que foi feito nesse estudo, que é se existe diferença na distribuição dos tipos de DT entre os artefatos, devemos analisar essa tabela. Mas primeiramente devemos fazer algumas considerações. Na literatura que foi utilizada para saber os tipos de dívida técnica, ela possui 9 tipos de dívida, mas dos tipos DT1, DT2 e DT7 apresentavam quantidades muito pequenas, então optamos por removê-la da tabela. E o que podemos perceber é que a quantidade de dívida do código é maior do que a do teste, como isso já era esperado, pois, como falado anteriormente, os comentários no código-fonte tendem a ser mais extensos e mais detalhados, e também porque no código-fonte possui uma quantidade maior de arquivos, podendo influenciar na quantidade de comentários também. Feitas as considerações, podemos responder o segundo questionamento. Podemos observar que existe um padrão de repetição na distribuição da porcentagem entre os artefatos. Podemos analisar como um exemplo o repositório Tomcat e o repositório NiFi. Coincidentemente, eles têm o mesmo tipo de porcentagem DT4. O repositório NiFi possui 50,2% e o repositório Tomcat 5,2%. Mesmo os repositórios tendo tamanhos variados e nichos diferentes. Porque essa é uma coisa interessante a se observar, porque mesmo o repositório tendo tamanhos variados, sendo de propósito diferente, ocorreu um padrão na distribuição de dívida técnica, na porcentagem. Nesse estudo, foi feito um comparativo entre os artefatos de código-fonte e caso de teste, através da mineração de comentário.
podemos chegar às conclusões abaixo. A primeira é que há uma diferença na frequência de DT entre os artefatos, a segunda, e que não há uma diferença na distribuição de DT entre os artefatos. Para estudos futuros, nós pretendemos aumentar a base de dados, que escolhemos, foi feito poucos repositórios, nós pretendemos aumentar a base, e para ver se esse padrão continua a se repetir. E é isso, esse foi o meu trabalho e obrigado pela presença de todos.